Resumo e resenha são dois tipos de textos muito cobrados no universo acadêmico, dentro das faculdades e das universidades nos cursos de graduação. Porém, poucas são as pessoas que sabem diferenciar, de fato, na prática, na escrita, o resumo de uma resenha. E por que resumo e resenha? Na aula passada, nós falamos sobre os 5 textos que mais circulam no contexto acadêmico, que mais circulam numa faculdade, numa universidade e que mais são cobrados dos alunos de graduação independente do curso. Desses 5, o fichamento, o resumo, a resenha, o relatório e a monografia. Os dois principais são resumo e a resenha. Por quê? Resumo e resenha são os textos que vão servir para você de base para você poder fazer qualquer um dos outros textos. Joia? Nessa aula, nós vamos fixar, nós vamos aí reforçar qual a característica de cada um deles, quando utilizá-los, e vou tentar esclarecer para vocês como vocês conseguem produzir cada um desses tipos com um pouco mais de facilidade, tá bom? O resumo é aquele tipo de texto que eu também chamo de síntese, de sinopse ou de algo sintético, tá? O que você precisa fazer? Normalmente o professor vai te pedir de um livro que você leu, de uma obra, de um filme, de um evento. Faça um resumo de uma lei, de uma doutrina. Faça um resumo. O que é fazer um resumo? Fazer um resumo sou eu reduzir aquela informação que veio na obra resumida, de forma que isso faça sentido aqui. Eu falo muito para os meus alunos que o resumo precisa ter pé, corpo e cabeça, né? Eu não posso resumir uma informação apenas uma parte da informação. Muita gente utiliza a técnica do copiar e colar, né? O que é a técnica do copiar e colar? Pega o texto que leu, tira lá o primeiro parágrafo, traz para o texto resumido, vai lá no 3º ou 4º parágrafo, pega esse 3º ou 4º parágrafo, cola naquele primeiro e aí vai fazendo essa coxa de retalho, né? Essa técnica do copiar e colar é uma técnica que não vale para o resumo, porque o resumo fica muito a cara de colcha de retalho. Colcha de retalho, embora no final a gente consiga uma colcha, para a escrita isso não cola. Por quê? Porque não faz um sentido total, não tem ligação entre as partes. E se eu não tenho ligação entre as partes, eu não consigo, por exemplo, numa coxa de retalho, ter uma colcha azul ou uma coxa amarela, né? Eu consigo ter um monte de retalho junto ali, ok? Então, a mesma coisa é um resumo. Eu costumo dizer também o seguinte, imagina que eu tenho uma foto minha no outdoor e eu quero pegar essa mesma foto, e transformá-la numa foto 3x4. Quando eu transformo essa foto do meu outdoor numa foto 3x4, essa fotinha menor, ela não vem apenas com uma partezinha do meu outdoor, né? É como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Não, ela vem com o todo do outdoor. Então, todo o meu outdoor ele é reduzido para encaixar nessa foto 3x4. E na foto 3x4 eu tenho a cabeça, eu tenho o corpo, eu tenho os membros, né? Eu tenho todas as partes. Então, significa que eu reduzi a ideia completa e estou passando ela de forma clara, objetiva e sintetizada para você. Você pode olhar e falar, eu não consigo ver a Kátia exatamente. Eu não consigo entender qual é a marca da roupa dela, que no outdoor você está vendo, certo? Mas eu consigo entender que ela está vestida assim e que tem ali uma marcazinha que eu consigo olhar. Seria mais ou menos alguma coisa assim, tá? Então, o resumo é quando eu consigo passar a mesma ideia que estava no texto original, no texto grande, com todas as partes. Então, se o meu texto original tinha introdução, desenvolvimento, conclusão, se tinha uma tese, argumentos e chegava a uma conclusão com solução, o meu resumo vai ter a mesma coisa. Uma tese, os argumentos e uma conclusão com solução, porque o meu resumo, o meu texto original tinha todos esses elementos. Isso é um resumo. O resumo não pode ser uma sequência de coisas que não fazem lógica,
tá? O problema do resumo é que muitas vezes nós não queremos seguir umas passadas, né? O passo a passo que é importante. Eu, como professora, tenho que dizer para vocês que para fazer um resumo, você precisa obedecer pelo menos, acho que uns 4 ou 5 passos. Primeiro, lê o texto todo, o texto que você vai resumir, lê o texto todo sem parada. Segundo, lê este texto anotando palavras-chave ao lado de cada parágrafo e agora descobrindo o significado das palavras que você não sabia antes, até recorrendo a um dicionário, que seja eletrônico, que seja impresso, mas recorrendo ao dicionário, ok? Terceiro, aliás, o terceiro passo é você fazer as palavras-chave do lado. Então, só aqui eu já tenho 3 leituras diferentes. A gente não quer ler esse tempo todo o texto. A gente acha que uma passada de olho no texto vai resolver o nosso problema para poder entender a ideia toda. E não vai, porque eu só consigo entender a ideia toda à medida que eu leio o texto todo. E eu tenho que ler o texto todo para eu saber sobre o que ele diz. Já observou que quem dirige, quando vai a um lugar pela segunda vez, você sabe ir muito mais fácil. Por quê? Você já guardou o caminho, você já sabe quais os buracos que tem pela estrada. Aliás, você já sabe qual é a estrada, para que lado que vai, aonde que é que não entra. E ainda assim pode causar alguma dúvida. Então, quando você vai pela terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, fica muito mais fácil aquele caminho para você. A ponto de você saber, inclusive, quais são os buracos que tem pelo caminho. Por quê? Porque você já foi várias vezes e já entende o todo daquele caminho. Então, chegar ao lugar que você ia é muito mais fácil. A mesma coisa do resumo. À medida que eu leio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, fica muito mais fácil eu saber quais são as pedras que tem no caminho, quais são os buracos que eu tenho no caminho, como é que eu entendo todo para agora eu trazer para o meu resumo somente as ideias principais e deixar de lado as ideias secundárias, ok? Então, isso é um resumo. E o que diferencia o resumo da resenha, né? Quem sabe, levanta o dedinho comigo. Resenha. Sabe quando a gente se reúne no final de semana para fazer uma resenha? Normalmente a gente se reúne para quê? Para poder comentar a vida dos outros, para comentar sobre algum filme que você viu, para comentar alguma coisa que você fez ao longo da semana. Por quê? Isso é resenha. Resenha sou eu comentar uma obra que eu li. Então, após resumido, né, o que eu tenho no resumo? As ideias principais. O que eu tenho na resenha? Os comentários aliados a essas ideias principais. Então, eu li um livro, eu resumi esse livro com as ideias principais do livro e agora eu vou fazer o quê? Eu vou comentar essas ideias principais com a minha opinião e o que eu acho dela. Lógico que eu não preciso colocar eu acho, eu acredito, mas agora eu vou deixar claro qual que é o meu posicionamento, o que que eu penso, né? O que que eu acredito de verdade, sem mencionar essas palavras, sobre aquelas ideias do livro que eu li. Tá bom? Gosto de 2 técnicas para poder fazer resumo. Primeira técnica, ou eu posso dar a ideia toda, tanto faz, não vai fazer diferença para você aí que está fazendo uma resenha, tá? Tem professor que não é da área da linguística, vai dar uma opinião, vai dar uma ideia, vai falar que só vale se for assim. Não vale só se for assim. Tem 2 técnicas diferentes que tanto faz você utilizar uma ou você utilizar outra. Na resenha, você pode dar a ideia do texto original, fazer a ideia toda, escrever a ideia toda e ao final você dá o seu posicionamento. Num parágrafo com substância, num parágrafo que seja denso de informação. Não é você ir lá em 3 linhas e falar, achei o livro bom porque o livro fala sobre o fulano de tal. Não é isso, certo? Mas eu preciso dar a minha ideia consubstanciado, né, embasado em algum autor, embasado em alguma teoria que eu de fato acredite nela, a respeito daquela ideia que eu estou apresentando no livro. Então eu posso descrever a ideia toda e a partir dessa ideia eu vou dar a minha opinião, ok?
Ou posso utilizar a segunda técnica. Qual que é a segunda técnica? Eu vou, à medida que eu vou contando o que eu li, né, o meu resumo, então escrevi lá a primeira parte do texto que eu li, agora eu vou dar minha opinião sobre isso. Escrevi a segunda parte, vou dar minha opinião, tá? Ou eu posso ir fazendo isso ao longo do texto. Os personagens principais desse livro é fulano e fulano. Esses são personagens que não agradaram muito o público, porque são personagens que trazem uma reverência muito cômica, que não agrada muito ao público atual. Estou dando a minha opinião à medida que estou contando o que eu vi no livro, certo? Então, tanto vale eu fazer essa resenha ao longo do meu texto, ou tanto vale eu fazer essa resenha no final, tá bom? O que é importante dessa aula é ficar gravado para você que no resumo eu obedeço claramente as palavras do autor do texto resumido. Na resenha, eu obedeço às minhas palavras, tá? Agora eu coloco a minha opinião. Qual a diferença básica? O resumo, eu obedeço as palavras dele e reescrevo aquilo que a gente chama de paráfrase. E reescrevo com as minhas palavras, não com as minhas ideias, com as minhas palavras. Na resenha, eu escrevo com as minhas palavras e as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas críticas, sejam essas críticas positivas ou negativas, tá? Sejam elas construtivas ou não, eu escrevo as minhas palavras com as minhas ideias do jeito que eu acredito, ok? Então, nesta aula hoje, o que a gente viu? Diferença de resumo e de resenha. Resumo e resenha são textos dissertativos, tá? Você vai escrever aí sempre defendendo uma ideia. Por quê? Você está defendendo a ideia de quem? Do livro que você leu. E é o livro que você está apresentando. Então, é este livro que eu vou defender aqui agora, tá bom? Então, são textos dissertativo argumentativo em que, resumo, eu obedeço claramente as ideias do livro. Resenha, eu obedeço as ideias do livro, pondo aí agora os meus comentários, as minhas críticas e aquilo que eu acredito a respeito, ok? Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha complementado a nossa aula anterior e a gente se vê na próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês.